Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula, né? O capítulo 8, Geografia, né? Vamos aí conhecer, né, por meio desse capítulo, as relações voltadas para o trabalho, né? Mercado, né? O mercado, a questão do consumo, né? Das empresas, das indústrias que surgem e da forma de produção, né, e da sociedade, né, que é a que mais vai estar voltada, né, para essas questões, né. Então vamos ver aí em três momentos, né, esse capítulo, tá? Esse primeiro momento vamos ver aí trabalho, falar sobre o trabalho, as relações de trabalho, como que ela surgiu, como que ela se deu, voltar aí para o entendimento de que era o trabalho, como que as sociedades pensavam o trabalho, focada aí na ideia do trabalho industrial, tá bom? Bom, então, para fazer um panorama geral aí, né, o entendimento de trabalho, como que o trabalho era visto no decorrer da história, ao longo da história, né, no mundo antigo, os gregos acreditavam que o trabalho ele era uma função oposta à liberdade, ou seja, aquele que trabalhava muito, né, que estava muito envolvido com o trabalho, era uma pessoa que não era livre, não tinha liberdade, e não tendo liberdade, você não tem liberdade para pensar, não tem liberdade para produzir conhecimento, né? Então os gregos eles eram o oposto, né, ao trabalho, que impedia eles ter a liberdade. E liberdade para eles era a liberdade de pensar, né? Na Idade Média, pessoal, a ideia de trabalho ele estava voltado para a atividade rural, a atividade agrícola, não é? A atividade voltada para a produção do alimento, certo? Então, forçado aí na imagem do camponês, né? Trabalho árduo, forçado, né? Um trabalho de subsistência, ou seja, feito para poder produzir o alimento para o próprio consumo, né? Então estava atrelado isso aí e muito ligado, né? Claro, o camponês ligado ao dono da terra, preso, né? Ao dono da terra. Já que ainda, né? Na Idade Média aí com a ideia de entendimento, né, sobre o trabalho voltado por uma ótica, por uma visão da religião, ainda mais, né, com o surgimento do capitalismo, né, digamos assim, os religiosos, né, como os protestantes, principalmente como Martim Lutero, eles diziam que o trabalho é o que dignifica o homem, né, o trabalho ele que valoriza o homem, e o ócio, o não trabalho, aquele que não trabalha era visto como um pecador, né, como aquele que está em débito, né, em débito com Deus, ou seja, que está devendo com Deus e que precisa urgentemente, né, se livrar desse pecado que é o ócio, né? Então o trabalho era visto como dignificante ao homem, né? Então ao longo da história tivemos esse entendimento sobre o trabalho. E aí, né, chega a Revolução Industrial, século XVIII, ali estávamos falando do século XVI, século XVIII, vem aí o trabalho industrial, né, ou seja, voltado para a produção de bens de consumo, né, voltado para uma produção de maquinofatura, não é, a produção feita por meio de máquinas, né, com auxílio das máquinas, né. E aí vem a evolução do trabalho, né? A evolução das relações de produção, as formas de produção, né? Linhas de montagem, né? Dentro das fábricas, dentro das indústrias, né? Idealizada por Henry Ford, que foi o idealizador da montadora, né? Ford, de automobilística. E aí, mostrando da imagem a linha de montagem, certo? Depois, com o passar do tempo, com as inovações tecnológicas, né, o trabalho ele vai sendo desenvolvido cada vez mais por meio do uso da tecnologia, né? Então, a eletrônica, a robótica, ela vai ser introduzida dentro do contexto do trabalho, da produção. Né? Então, vemos aqui, né, a produção de automóveis
sendo feita por máquinas, né? Por uso de robôs. Diferentemente aqui, onde a gente via muito mais pessoas, né? Muito mais trabalhadores. E aí, então, com esses avanços dentro da indústria, avanço tecnológico, a gente vê cada vez menos, né? E praticamente não vê mais o auxílio do homem, né, na produção aí, nas formas de trabalho. Então as máquinas vão ganhando cada vez mais força dentro desse contexto, certo? Bom, gente, então, iniciando o conteúdo aí, o trabalho e as transformações do espaço geográfico, né? Então, vamos analisar o trabalho dentro de um contexto de transformação do espaço, de transformação daquilo, da paisagem, né? Daquilo que nós vemos tanto onde a indústria surgiu, das formas de trabalho surgiu, e tanto também nas transformações voltadas para as práticas do trabalho, né, da produção, né? Então, para a gente poder compreender isso, a gente tem que entender, por exemplo, as transformações, as mudanças no espaço geográfico, elas se decorrem muito diante da função do trabalho, né? E, na verdade, o que é o trabalho, né, gente? O que a gente entende por trabalho? Trabalho nada mais é que uma transformação da matéria-prima, de algo, em algum produto, né, algum produto, algum bem de consumo. E isso a gente pode estar voltado também para a indústria. A indústria é muito forte isso, né? Onde mostra ali a transformação da matéria-prima em um bem de consumo, ou seja, a matéria-prima, minério de ferro, em algum bem de consumo, por exemplo, barras de ferro para a produção de portões, por produção de portas, janelas, né? Mais ou menos nesse sentido, tá? Bom, dentro do trabalho, pessoal, temos aí as atividades trabalhistas, certo? Então, as atividades trabalhistas, ela surgem, né, decorrente do trabalho, e dentro do trabalho tem inúmeras atividades trabalhistas, né? Tanto aquela atividade de produção, tanto aquela atividade de manuseamento, né, de determinado produto, atividade de consumo, né, e tudo mais. Temos aí também a ideia de significado de trabalho, né, o significado de trabalho que passa por que é toda atividade humana, né, que decorre, né, da função do homem. Então, o trabalho que o ser humano desenvolve, ele está ele passa, né, por uma necessidade. Né? O homem só faz algo diante de uma necessidade. Então, o trabalho ele só vai existir por meio de uma necessidade, por meio de algo que é aquilo que o homem quer desenvolver, certo? E então, para poder ser feito alguma atividade voltada para o trabalho, né, requer algum esforço físico, requer algum despreendimento da pessoa, alguma habilidade, alguma técnica da pessoa para desenvolver tal tipo de trabalho, né, tal tipo de bem de consumo, tal tipo de produto que ele queira desenvolver, certo? Então, ele usa atividade física, mas também utiliza atividade mental também. Então, o homem, ele usa a sua força para produzir algo, mas também, dependendo do trabalho, ele não precisa utilizar a força física, ele utiliza a sua capacidade mental. Né? Então, por exemplo, a atividade de professor utiliza a capacidade mental. Né? De um escritor, mesma coisa, né? E por aí vai. Então, o homem, né, voltado para o trabalho, ele busca atender uma necessidade humana, certo? E para poder desenvolver esse trabalho, ele desenvolve técnicas, né? Técnicas que vai transformar, né, as atividades, as funções, né, e vai transformar algo, né, alguma coisa em um produto para o consumo, certo? Inicialmente, a técnica usada pelo homem nas atividades voltadas para o trabalho era a força física, né? Atividade braçal,
né? Com o passar do tempo, ele vai utilizando a força animal, né? Então a gente pode ter um entendimento, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Usa aqui atividade física na montagem de algum equipamento, voltando àquilo que eu estava falando, né? E atividade mental, né? Que é o cuidado ali, a médica, com seu conhecimento científico, podendo tratar ali do paciente, né? E só para ilustrar ali que eu esqueci de mostrar para vocês. Então, as sociedades mais antigas, né, gente, desenvolviam o trabalho voltado para a agricultura, voltado por meio de uma função ali manual, né, braçal. Então, nessa imagem também mostra para vocês aqui uma atividade braçal, né, que uma das primeiras formas de trabalho foi voltada para a agricultura. Então, está aqui os homens, né, cultivando a terra, tendo preparo com a terra para o plantio. E aí depois essas técnicas vão evoluindo, né? E aí eles vão utilizando da força animal, né? A força animal que é muito maior que a do homem, para poder utilizar no plantio, na agricultura, né? E com o passar do tempo, essas técnicas ela vai sendo transportada, né, para outros setores da produção, né, que é a produção industrial, ou seja, dependendo daquilo que o homem vai fazer, ele não vai mais utilizar o animal e sim as máquinas, né? Então a indústria vai se voltar para a construção, a fabricação de máquinas, equipamentos voltado para o plantio, né, para o transporte também e até para a comunicação também nós vemos essa realidade, né? Então aqui mostra para gente o desenvolvimento, a evolução dessas técnicas, né? Então temos aí várias técnicas, né? Técnicas muitas delas variadas, né? Que claro, né, gente, as técnicas elas surgem não de uma hora para outra, ela vai no decorrer do tempo, ao longo do tempo, né? Bom, nós vamos ver, né, o avanço destas técnicas, né, muito mais presente quando surge a Revolução Industrial em 1750, né, 1760, onde vamos ver aí toda uma evolução na produção, né, no desenvolvimento da produção, né, que vai ocorrer, né, decorrente ao desenvolvimento do capitalismo. Então, o capitalismo, né, um sistema socioeconômico e político voltado para a questão da produção, era o que? É você produzir mais rápido, né, produzir em larga escala, né, uma grande quantidade de produto num tempo muito mais curto e utilizando poucos recursos, né, ou seja, barateando determinados produtos. Então, o capitalismo ele visa o lucro, né, mas para visar esse lucro ele precisa produzir muito e muito em menos tempo e mais produto, em mais quantidade, né? Bom, então o capitalismo ele surge muito anterior, né, à Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai se desenvolver decorrente ao desenvolvimento do capitalismo, né? Então a produção ela vai sendo aumentada. Com isso as pessoas consomem mais e com isso os industriais, né, os capitalistas ganham mais, né? Diferentemente quando era antigamente, né? O trabalho era feito de uma forma manual, que se chamava manufatura, né? O trabalho manual, ele era feito por artesãos, né? Artesãos que pegava a matéria-prima para fazer determinado produto, isso levava tempo, né? Ele demorava a ser feito, né? Então, por exemplo, para fazer um sapato, o artesão ia lá na mata, pegava a madeira, cortava a madeira, fazia a sola, depois pegava o couro do animal, preparava o couro para pôr no sapato, né? Colava o couro, esperava secar, então isso demandava tempo, né? Com a Revolução Industrial, né? Isso vai ser tudo modificado.
né? As relações de trabalho também vai ser modificada. Então, na manufatura, o artesão que tem o conhecimento do preparo, né, de todo o processo para a produção, ele vai perder, né? Ele não vai ser mais dono das suas ferramentas, né? Ou melhor, ele é dono das suas ferramentas, ele tem o conhecimento de toda a técnica de fazer, né, o determinado produto, então ele tem conhecimento total da produção. Já na maquinofatura, isso não ocorre. Por quê? Porque na maquinofatura, o artesão ele deixa de ser artesão, ele vai ser um operário. Por quê? Porque ele vai ter aí o auxílio das máquinas. As máquinas vão fazer muito daquilo que ele antigamente fazia de uma forma precária, manual. Não é? Então vai ter a máquina que corta, vai ter a máquina que cola, a máquina que seca a cola do sapato, não é? E aí então esse operário ele não vai ter o conhecimento pleno da produção. Por quê? Na indústria, no processo de maquinofatura, o homem ele vai fazer apenas parte do trabalho, né? Então, por exemplo, ele vai pegar a máquina, cortar, né, o couro, o outro do lado dele vai colar esse couro no sapato, o outro vai cortar, né, a madeira para fazer o solado do sapato, cortar a borracha para fazer o sapato. Então, dentro desse processo da linha de montagem, né, da produção, as relações trabalhistas elas começam a ser modificadas também, né? Então o trabalhador ele não tem o conhecimento pleno da produção, né? Então o trabalhador, no caso aí o artesão, ele deixa de ser artesão, vira operário, né? Antes ele tinha um conhecimento pleno como artesão, recebia pelo valor integral, né, da produção na manufatura. Na maquinofatura ele não vai ter esse conhecimento pleno, né, vai ter parte do conhecimento, vai receber um salário pelo desenvolvimento do seu trabalho, né, e vai vender, né, a sua força de trabalho, e com o passar do tempo também esse trabalhador ele vai sofrer, né, com os avanços tecnológicos também, né? Os avanços tecnológicos vai depois interferir no seu processo de produção também. Antes, né, ele tinha uma máquina que auxiliava. Com o passar do tempo, né, chegando aí década de 70, 80, 90, a tecnologia vem avançando, vem evoluindo, então a necessidade da indústria pela mão de obra do trabalhador vai ficando cada vez mais escassa, né? A indústria que abarcava grande massa de trabalhadores, ela vai sendo reduzida aos poucos, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Bom, quando surge a Revolução Industrial, né, século XVIII, o homem ele vai sair do campo e vai para a cidade. Então vai ocorrer aí um fluxo migracional, né, uma movimentação aí da população no espaço geográfico, né? Antes da Revolução Industrial, a região urbana era mais populosa, as cidades era menos populosa, então as indústrias se instalando nas cidades, né, as cidades vão ser mais atrativas, né, porque vai gerar mais mão de obra do trabalho. O campo, né, nem sempre pode-se produzir no campo, tem as estações certas, os períodos certos do ano para poder plantar determinado produto, né? Então, as pessoas que ficam sem trabalho no campo começam a ir para a cidade, para as indústrias. Então, isso começa a atrair muitas pessoas a procurar, né, um trabalho mais fixo, um trabalho é, mais por um tempo, né? Ou seja, ele começa a procurar trabalhos mais garantidos, digamos assim, porque no campo o trabalho não é muito garantido, tem um período somente que se pode plantar, não é? E se tratando de Europa, tinha as condições climáticas também que impediam o trabalho no campo, então não dava para ficar sem trabalho, precisava trabalhar. E na indústria
tem trabalho, tem atividade, tem a função para desenvolver o ano todo, né? Então, as cidades, né, por causa das indústrias, vai atrair muita população, vai ocorrer uma grande concentração de pessoas na cidade, né, com a Revolução Industrial, e menos no campo, né? Bom, gente, então voltando à questão do desenvolvimento tecnológico, né, a gente vai observar aí uma mudança, né, radical nos meios de produção, né, que vai também ir para outros setores da produção, não só voltado para a produção industrial, né, de bens de consumo, mas também a tecnologia, a indústria, ela vai atender depois, né, mais fortemente, década de 80, 90, né, o setor rural, ou seja, a agricultura, né, então o agronegócio, né, a indústria, né, da produção de alimento, ou seja, a máquina, né, que vai fazer o plantio, a máquina que vai colher. Então a indústria, a revolução industrial, digamos assim, vai chegar no campo também, por meio da produção de equipamentos, de caminhões, de máquinas, né, voltadas para o plantio, voltadas para a colheita. Vamos ter também o avanço tecnológico, industrial, feito por meio das máquinas, na extração de minérios, na indústria, na construção civil, né? Então a indústria ela vai abarcar vários setores da produção, né? Vários setores do trabalho, né? Bom, então isso vai se dever muito aos avanços tecnológicos, né? A indústria vai investir pesado nos avanços tecnológicos voltados para a produção, né? Então a gente vê que esses avanços, né? Eles são positivos, são bons, porém por outro lado, né? Gera muito desemprego, porque o homem vai perdendo as suas funções, vai perdendo as suas atividades, vai perdendo seu conhecimento da produção, e aí então a máquina começa a substituir a mão de obra humana, né? Bom, gente, então nesse primeiro momento vamos parar por aqui, né? Depois, no outro vídeo, vamos ver essa outra questão, população, né, economicamente ativa e inativa. Vamos ver, dentro de um contexto, se a população realmente está trabalhando, ou melhor, vamos ver dentro de um contexto a população ativa que está trabalhando e a população inativa, né, voltada para o aspecto econômico. Tudo bem? Então é isso, paramos por aqui. Próxima aula continuamos. Beleza? Até mais, gente. Tchau.